Olá, Fred, tudo bom, meu amigo? Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Aqui eu tô te ouvindo bem. E vocês aí de casa, conseguem escutar a gente bem? Vamos esperar aí alguém responder. Mas, Sérgio, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tô super feliz. Eu sou super fã também do Castelo. Já conheço bem a sua história como ator. E, cara, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Qualquer coisa você me fala, porque minha internet pode estar meio assim. Aí qualquer coisa eu coloco no celular, mas acho que tá segurando, acho que tá indo. Tá aí. Tá boa a internet aqui. Eu tô conseguindo ver bem. O pessoal tá Que ótimo. sinalizando aqui que tá escutando bem. Fred, você então, é de São Paulo? boa noite para todo mundo. Na verdade, eu nasci em Santo André, e aí depois vim para São Paulo. Só nasci em Santo André e já vim para São Paulo. Me conta a história. Como foi que tu entrou pro teatro? Tu entrou bem novo, inclusive, né? A história com o teatro é uma coisa muito ligada à infância, assim, é bem próximo. Inclusive, aproveitando aqui, só para dizer que eu estou escrevendo um livro que chama Meus 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, e eu estou evocando essas memórias dos começos, né? Tanto que até um tempo atrás eu estava escrevendo uma parte que fala um pouquinho antes de eu começar no teatro, que foi com a Cíntia Raquel, através da agência dela, e através da agência dela eu participei de um grupo de dança dela, tal, a gente se apresentava no circo, em alguns programas, e aí eu fiz um desfile, que tinha uma diretora, Isabel Cici, que ia montar uma peça só com crianças no palco, assim, chamava A Fuga do Planeta Kiltra, e a Cíntia e o Luciano iam fazer essa peça, eles estavam fazendo testes para as outras crianças, e os stand-ins e tal, e aí eu fiz o teste, passei, ia ficar no primeiro elenco, aí eu fazia ginástica olímpica, e estudava à tarde, e fazia ginástica olímpica de manhã. E aí, como eu passei, os meus pais perguntaram, você vai querer fazer teatro ou continuar fazendo ginástica olímpica, porque você tem que estudar, né? E aí eu tinha, sei lá, eu gostei de ficar ali brincando aqueles dias, que hoje eu sei que são exercícios de teatro, né? Eu gostei, acabei escolhendo o teatro, e aí eu entrei para esse espetáculo, e essa diretora Isabel Cici me levou para assistir tudo de teatro ali do início dos anos 90. Eu estreiei em 92, em 1992. E aí, enfim, aí eu não parei. Desculpa te interromper, mas tu já esperava, assim, o sucesso que iria ser o Castelo? Já dava para ter uma noção do projeto? Nós está falando do Castelo ou do teatro? Quando você fez esse teste pro Castelo, você já dava para imaginar que iria ser esse sucesso? O Castelo já foi outra coisa, né? Isso que eu contei foi como eu comecei a fazer teatro. E depois... Foi quando eu comecei a fazer teatro. Assistir. Pronto. Mas voltou de novo. Eu tô tendo um delay pra você, né? Pronto, agora voltou. Tá, será que qualquer coisa me avisa que eu mudo a minha internet aqui. Aí eu... Então eu vou te contar agora como é que foi em relação ao Castelo, né? Então, em relação ao Castelo, na verdade, assim, ninguém sabia que ia ser o que ia ser, né? Quando a gente faz um trabalho artístico, a gente, dependendo do projeto, da lei, o edital, ou como você tá... Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão dizendo que tá travando, gente, ainda. Então, peraí, eu vou botar minha internet, peraí. Eu vou botar minha internet. Eu vou ler aqui os comentários. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês digitem aqui, tá? Que a gente vai ler. Fred, o mestre, Matheus Andrade. E aí, Zeca, minha infância foi mágica. Eu quero esse livro. Bianca Gadelha, minha sobrinha, adorava ele. Olha, muitas mensagens de carinho, tá? Melhorou a internet, ô Fred? Eu coloquei na minha rede, acho que agora vai. Tava no de casa, mas o que de casa, peço até desculpa pra vocês. Aí o que de casa tá meio assim.
Mas acho que agora tá tranquilo. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens. E como eu estava falando, né, quando a gente vai fazer um trabalho artístico, né, a gente pode montar esse trabalho artístico de diversas formas, né, assim, por editais, por patrocínio, por captação, por parcerias, tal. E a gente também cria estimativas de público-alvo, que a gente quer, tal. Esse trabalho todo foi feito, né, dentro da TV Cultura, dentro de um momento muito específico da TV Cultura, mas eu não acredito, ouvindo, principalmente nessa comemoração dos 30 anos, né, se ouvindo os companheiros falarem, e aí falando por mim, ninguém, a gente não imaginava que teria o sucesso que teve mesmo, né, e o porquê a gente não sabe, dá para especular que nesses 30 anos, diversos porquês desse sucesso, né, para mim hoje é muito por causa do público, mas a gente não tinha mesmo noção, né, e o que aconteceu, aconteceu. Na verdade, a gente gravou 1 ano e 7 meses, apenas. Eram 70 episódios, depois foram mais 20. Estreou em 94, então nós começamos a gravar em 93, né, um pouquinho antes, né, do que a gente comemora a estreia, mas o programa começou antes. Então foi um curto período, assim, né, de gravação, 1 ano e 7 meses, né. Tanto que eu faço aniversário em julho, entrei com 9 e fiz 10 anos lá, né. Você entrou bem novo, com 9 anos. Isso, no Castelo sim, Com teatro eu comecei com 7, né. Mas, Fred, nessa época de 9 anos, assim, nas gravações, como era, assim, a questão dos comentários da época, colégio? Pra uma criança de 9 anos, eu acredito que dependendo do assédio, em relação assim, a fãs, a contato, é assustador, né? Assim, como era essa questão em 90, era o quê? Em 94, 95, né? Estreou em 94, aí já teve um boom, assim, aí foi até hoje, né, essa riqueza do Castelo, né. Mas são muitas coisas. Acho que primeiro a gente tem que entender, não sei a idade das pessoas que estão aqui, talvez tenham um pouco a minha idade, eu tenho 38 anos, né. Era um outro Brasil de comunicação, não tinha internet, as coisas eram pelos jornais. Eu tenho muitos recortes de jornal da estreia do programa, muitas matérias de peças de teatro que eu fiz, porque era outro mundo, outro Brasil. Tanto que em 93, né, ainda não era real. Então o real veio depois. Então a moeda que a gente tem hoje, quando a gente começou a gravar, ainda não era. Era o Cruzeiro. E aí, é engraçado que até hoje a gente vê o impacto que um programa infantil, um impacto que fez nas nossas vidas. Assim, a gente vê hoje 30 anos depois. Então, eu acredito que tudo é muito nostálgico. Até hoje vocês devem receber muitas mensagens. Até que ponto isso atrapalhou e te ajudou? Então, isso tem a ver um pouco com a pergunta que você fez antes, né? Porque, assim, eu comecei no teatro, né? Diferente da Cintia e do Luciano, por exemplo, que já eram atores de televisão, reconhecidos e tudo mais, né? Como eu comecei no teatro, eu pude, por exemplo, assistir todo mundo ali do Castelo, todos os atores, bonequeiros e tal, em cena no teatro aos finais de semana, que eu ia assistir com essa diretora e tudo mais. Então eu sempre tive uma educação artística, digamos, teatral, né? Então a gente tem o público ali, você termina, você sai, o público tá ali e tal. Então começa, isso já é uma coisa a ser pensada, né? Assim, eu tenho um jeito de lidar com isso. Teve um momento, claro, ali 94, 95, sei lá, se fosse para algum shopping, algum lugar, abarrotava, né? Então tinha que ser tirado, assim, tinha que chamar segurança. Então eu não frequentava normalmente, assim, lugares assim, né? Eu ia para o teatro, para cinema, ia para a escola, fazia flamenco à noite, depois de gravação, fazia peça nos finais de semana, né? Então, eu sempre tive uma relação concreta e direta com todo mundo, nunca me distanciei, mesmo no momento que aconteciam essas coisas, sabe? De fechar, assim, tudo mais. Mas aí tem a ver com essa sua outra pergunta, né? Eu acho que... Porque, assim, como foram só 1 ano e 7 meses, foi um período muito curto. Esse ano eu faço 33 anos que eu estou fazendo teatro. Então são muitas peças, já fiz curtas, já fiz outras coisas na televisão, né?
performance, eu faço música. Então, assim, tem muitas criações que já passaram também, e personagens que ficam sendo revisitados, né? A questão que o Castelo tem essa visibilidade da televisão, então dá uma outra dimensão, né? Uma outra elasticidade pra gente refletir, né? Mas é necessário lembrar que era outro Brasil, outras coisas. Outra coisa também, que os meus pais, a gente nunca teve nenhuma ambição de ser artista, para ser reconhecido, para ter fama, nunca foi isso. Eu entrei no teatro, como eu contei para vocês, para você. Natural, e né? logo depois... aconteceu, porque era uma coisa, era quase como se fosse uma terapia, sei lá, uma coisa que eu fazia, assim, né? E aí eu comecei a fazer peças, outras peças. Logo depois que estava já gravando o Castelo, eu fui fazer minha primeira peça adulta. Era para eu fazer uma infantil ou uma adulta. Eu sozinho escolhi o adulto, né? E aí não parei de fazer teatro. Então, acho que tem um lugar assim dessa educação, sabe? De não parar de produzir, sabe? Você não fica sobre a mesma coisa, você vai sempre à frente, assim. As pessoas falam muito do Castelo, que óbvio, foi televisionado, né? Marcou uma geração, mas tu ganhou um prêmio, eu acredito, bem no início dessa época, né? Que foi com o espetáculo A Fuga do Planeta Kiltron. Se eu falei errado, você me corrige, viu? É Kiltron mesmo o nome? É isso. Tu recebeu um prêmio de ator revelação, cara. Criança, como foi isso? Na verdade, eu acho que eu tenho mais orgulho de dizer do que é mesmo. Na verdade, eu não ganhei esse prêmio. Eu fui indicado junto com outros atores. Eu recebi indicação, não ganhei, né? Foi em 1993. Inclusive, foi o prêmio APTESP. Inclusive, tem uma foto que tem o Wagner Bello, uma das poucas fotos do Wagner Bello, que ele tá num lugar assim, aí eu tô bem, né, pequenininho, bem novinho. Atrás tem até o Eduardo Silva, que faz o bongô. Todos eles estavam sendo indicados pelo prêmio APTESP, por algum espetáculo, e a gente já estava gravando ali em 93, então quando houve o prêmio, a gente já meio que se conhecia, só que a gente também não era conhecido ainda pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Então essa foto é exatamente desse prêmio, que eu fui indicado como ator revelação, né? Isso mexeu muito comigo, isso foi muito interessante, porque eu fui indicado, e aí como eu não ganhei, eu estava envolto ali do monte de gente de teatro, um monte de, como a gente diz, né, macaco velho, todos me deram essa lição, assim, da importância com a idade que eu tinha, a primeira peça que eu fiz, tá ali junto naquele acontecimento, né, e poder depois acompanhar todos aqueles atores, são amigos meus até hoje, né, pessoas que ainda estão aqui em terra, né, que alguns já se foram, mas enfim, né, foi uma aprendizagem boa, assim, uma boa memória, que tem essas figuras todas, né, inclusive essa foto do Wagner, é uma memória boa. Não, isso é indicado com 7 anos de idade, né, você tinha? Exato, 7 para 8 anos. Diferente, à frente do tempo. Cara, deixa eu ler aqui os comentários aqui que o pessoal tá escrevendo. Gente, vocês podem colocar pergunta, tá? Qualquer pergunta que o Fred vai responder, eu vou tentar ler. O Macavel 1910, ele colocou aqui: meu maior sonho é morar no castelo. Gente, quem nunca sonhou em morar naquele castelo? Né? O Fred, tem alguma história? Todo mundo tem história com castelo, Rá-Tim-Bum, mas assim, você lembra de alguma história engraçada que você pode nos contar? Engraçada. Assim, porque o castelo. Eu acho que o castelo, que nem ele comentou agora, assim, né? Eu sempre quis morar no castelo. Para mim, por exemplo, esses personagens, as histórias, elas são bem simbólicas. Então o castelo representa para mim, assim, um lugar dentro da gente que é cheio de riqueza, sabe, riqueza, assim. Então você tem arte, você tem magia, você tem ciência, você tem um monte de coisas, né, e que do lado daí eu digo assim, né, vocês que assistiram, né, viveram um castelo, e eu também vivi um castelo, né, por trás. Eu assisti, vocês devem conhecer mais dos programas do que eu, porque eu assisti poucos inteiros, poucos mesmo de sentar e assistir, e as gravações, elas eram feitas assim, no hall. Então a gente vai gravar 3 episódios em 1, 2 dias ali no hall. A gente não grava uma história contínua. Então se eu chegava à tarde, depois da escola, tinha um episódio que já estava sendo gravado de manhã, eu não sabia o que tinha sido, o que tinha acontecido, entendeu? Então, para mim a memória é um pouco picada, um pouco diferente. Mas para eu trazer um pouco desse castelo que mora também dentro de mim, assim, magicamente, tem algumas histórias assim, por exemplo, que eu até tô
vou escrever sobre isso, que me veio ontem, na verdade, que um rapaz que eu estou recebendo perguntas, estou fazendo uma série aqui no Instagram, na verdade no YouTube eu estou compartilhando aqui no Instagram e na rede vizinha, que é a série sobre meus 30 anos, do Castelo Rá-Tim-Bum, mas uma preparação para o livro, então eu estou respondendo o público. Vocês podem mandar lá perguntas, eu estou respondendo, né? E tem uma das perguntas que eu ainda não soltei, que é exatamente uma coisa parecida com isso, assim, com o medo do personagem e tal. E eu lembrei de uma história, e ele pergunta também qual era a melhor fantasia, qual o melhor disfarce do Doutor Abobrinha, né? E eu lembrei de uma vez que o Pascoal, né, que faz o Doutor Abobrinha, o Pascoal da Conceição, ele fazia um personagem que talvez você vai lembrar, Beto, que é acho que é o Capitão Baleia. Capitão Baleia. Você lembra disso? Eu lembro desse capitão, eu lembro. Quem lembra? E esse Capitão Baleia, alguém comenta aí quem lembra tal. Se vocês lembrarem, ele, quando fechava o olho, ele tinha um olho desenhado aqui, assim, na pálpebra, né? Não sei por que esse personagem tinha isso, sei lá. Abobrinha, e eu lembro de no intervalo. Imóveis, né? Ele era um corretor, não? O professor Abobrinha, ele era um corretor de imóveis. Era um especulador imobiliário, empresário com más intenções, né? A Tatapuí, ela botou sim, eu lembro. Então, aí eu lembro eu lembro, Beto, que eu passei assim, eu tava tudo desligado, acho que era intervalo, almoço, alguma coisa, lanche da tarde, ou às vezes tinha que desligar tudo e abrir as portas porque o estúdio ficava muito quente. Então, em algum momento, assim, tinha uma pausa, e eu passei dentro do estúdio, e eu olhei pro lado, tava o Pascoal deitado, assim, ó, encostado, assim. E aí eu olhei pra ele, assim, e ele tava acordado, aí eu fiz, oi! Aí quando eu fui olhar, eu olhei perto, assim, na verdade ele tava de olho fechado, e parecia que tava de olho aberto, mas ele tava com o olho pintado. E aí eu fui andando quietinho embora, assim, acho que eu nunca contei isso pra ele, inclusive. Essas bobeiras, assim, engraçadas. E que história é essa? Que o Zequinha e o Doutor Abobrinha estão juntos no teatro. Me conta aí que história é essa. É uma peça que juntos? Como é que é? Na verdade, eu acho assim que o Zequinha e o Doutor Abobrinha estão virando, por conta de mim e do Pascoal, entidades do teatro também. Mas eu e o Pascoal, a gente já fez peças juntos, né? A gente fez peças juntos ali em 2013, Duelo. Ficou muito tempo fazendo coisas, tanto que se vocês entrarem nas minhas redes, vocês vão ver que eu tenho vários filmes com o Pascoal de Mário de Andrade, que ele faz o Mário de Andrade também. Inclusive ele nasceu no dia do poeta Mário de Andrade, né? Que tá aqui. Mário de Andrade tá aqui. Olha. Ele tá aqui. E a gente sempre tem projetos, assim, né? A gente tem projetos em comuns que são ligados à cultura, então a gente fez coisas juntos. A gente fez um ano passado, né, como Spotify. Então são 30 episódios, inspirado num texto de teatro. E aí a gente brinca um pouco, assim, sobre os personagens. E agora também a gente vai, assim, com os 30 anos, muito provável, assim, fazendo um pequeno spoiler, que a gente vá para algumas feiras geek e tal, para falar da nossa relação com o Castelo e coisas que a gente está passando, das nossas lutas e tudo mais, né? Então a gente está nessa criação, assim, porque como a gente vive junto, aí como deu os 30 anos, a gente está brincando com isso, então de cara parece que a gente está fazendo alguma coisa ligada ao Zequinha e Doutor Abobrinha, mas a gente, né, não trabalha também, porque esses personagens não são nossos, né, também, né, assim, a gente fez os personagens, mas os personagens são da TV Cultura, então cada coisa é uma coisa também, porque a gente tem outras peças, outras coisas também, né. Mas vive os 30 anos, os 30 anos a gente está falando, Não, os 30 anos já é sucesso. E se essa peça viesse para Fortaleza, cara, ia ser um boom, viu? Porque aqui podcast... É maravilhoso, tem que levar a gente. Tem que levar a gente para ir. A gente grava podcast e, assim, aqui, acho que em todo o Brasil, as pessoas, elas são muito nostálgicas. Então, assim, o Castelo em si, ele traz uma recordação de infância, né? Sim, traz sim. E num momento que a gente está precisando... são 30 anos de democracia, são 30 anos de muitas coisas, entendeu? E a gente agora, imagina, nós éramos crianças mesmo, agora a gente é adulto, a gente tem que pegar esse sentimento
para dar uma revigorada na forma de olhar como estão toda essa confusão toda, essa, né, como umas catástrofes todas, né, para a gente poder ter um coração um pouco mais quente para jogar, porque senão a gente só fica também numa vida que já passou, num tempo que já passou, e não é bem assim. Dá pra gente também, sendo mais velho, na idade que for, a gente conseguir ter uma visão mais criadora, né, mais propositiva, né, para a vida, né. Eu acho que o Castelo vem nesse momento difícil que o Brasil tá, por exemplo, em relação ao Rio Grande do Sul e outras coisas que vão acontecendo e tal, mas de repente ele vem como um respiro de falar, não, então vamos pegar, já que a gente tá com esse sentimento, vamos trabalhar com ele agora, né. E Fred, uma das coisas que eu mais vi na internet é a chateação dos seguidores do Castelo em relação ao filme que foi lançado. Então tem essa cobrança por que não foi gravado com o elenco original do seriado, né? E assim, tu sabe por quê, mais ou menos, se vocês já tinham crescido, qual foi o motivo do elenco original não ter participado do filme? Olha, eu não posso responder, porque que nem eu te falei, assim, quando a gente vai criar uma obra, a gente pensa, ela tem uma linguagem, então, audiovisual, né, ela é cinema, ou televisão, hoje tem streaming, cada coisa, gente, ela é pensada dentro da sua linguagem, também um público e etc. Então, como eu não criei, por exemplo, não participei da criação do Castelo como programa ou televisão, eu não posso dizer, eu, por exemplo, fiz a peça do Castelo, mas que também tinha a sua concepção, tinha a sua direção, eu fui lá como ator, né, porque a gente pode também trabalhar como ator criador, tem vários jeitos da gente trabalhar, né. O que eu posso responder em relação ao filme é isso, no sentido de que, por exemplo, eu não sou dono do personagem, por exemplo, nem do programa. Então, da mesma forma que eu não sei como foi pensado o filme, né, e eu não tenho nenhum sentimento, eu até gosto do filme, quando eu assisti na época, eu vi na estreia, inclusive, encontrei o Cal ali, achei legal, assim, achei bacana, é até parecido com o Harry Potter como é hoje, né, tem uma coisa, é ótimo, porque é outra linguagem, outra coisa, outra possibilidade de você ver uma história de outra forma, né, acho que essa é uma riqueza também de uma obra de arte, né, você conseguir ir trabalhando ela independente da ideia de atualização, mas da mesma forma que quem fez esse projeto escolher as pessoas e como fazer, é a mesma questão, por exemplo, do programa ser exibido hoje ou não. Tem muita gente que me cobra, fala pra mim assim, poxa, vocês têm que deixar o programa ser exibido, mas nós somos atores, todos os artistas envolvidos, né, que foram contratados para fazer esse trabalho, a gente fez um trabalho que acabou e a gente fica com o legado do que a gente fez, mas quem é dono, que cuida disso e da vida disso, né, então, escolha de elenco, ou se o programa é exibido, quem vai fazer depois ou antes, não cabe a mim, porque eu não tenho domínio dessa propriedade, digamos assim, né? O que cabe a mim é como Oi, desculpa, pode falar, desculpa. Voltasse para alguns streams, era perfeito. Acho que aí é um assunto que aí o próprio público que tem que pedir para a TV Cultura, né, porque diz respeito a muitas coisas, né, fazer isso diz respeito a reconhecer o trabalho de todo mundo e organizar várias coisas que precisam ser organizadas para isso acontecer. E é um trabalho grande, mas necessário, e é um debate também que tem que ser dito, um debate que está em voga, né, sobre questões de direitos conexos, coisas de internet, direito de imagem. Então é um debate grande também, né, e que às vezes acaba se confundindo nesse sentimento de carinho que a gente tem pelo programa, né. Mas nesses 30 anos eu também me coroei, assim, como mais um Zequinha, como todos vocês, de falar sobre esse Zequinha que eu estou vivendo, que eu vivo, né, assim, no meu teatro, ou o Zequinha que eu atuo, né, então por isso que eu também estou escrevendo livro e tal, porque é um trabalho muito grande, né, uma obra brasileira, assim, da história, né. Zequinha sempre perguntava lá o porquê, né? Porque sim, Zequinha, é o bordão do Zequinha, que era bem conhecido. Fred, deixa eu ler aqui as perguntas do pessoal. O Maquiavel, novamente, que concorda, porém o que nos marcou e nos tornou até parte da nossa personalidade, não tem como não voltar. Foi legal, mas eu também acho que deveria estar com os mesmos atores. A Tatu Paula. A peça foi incrível. Ela assistiu a peça. Nada é nossa, a nossa infância é vocês. Cada qual é eterno nos personagens marcantes. Posso falar uma coisa em relação a isso que vocês estão falando?
Primeiro essa coisa que o primeiro que falou, desculpa, foram vários nomes, desculpa, eu esqueci, mas ele falou, é óbvio que a gente acaba voltando ao passado. É pra gente voltar pro passado mesmo, não tem qualquer coisa se eu parar e pensar aqui, eu já tô abrindo, é pra voltar pra isso, o que eu digo, e faço um exercício pra mim, gente, isso é pra mim, assim, eu tô nesses 30 anos compartilhando o que eu venho meditando nesses 30 anos em relação a esse personagem, né, que é eu tenho uma história particular também em relação a ele, né, então é pra gente olhar o passado, mas como é que a gente olha esse passado e se relaciona com esse sentimento? A gente pode ficar assim, não volta mais, não sei o que, ou simplesmente sentiu essa alegria, essa nostalgia, e aí age, e aí descobre como é que é hoje, tendo esse... Quase como, sabe quando você respira um ar diferente, assim, você vai pra mata, assim, aí você sente um cheiro, assim, de árvore, de chão molhado, como uma coisa assim. E aí tem uma coisa bonita que alguém falou também, que a infância tá em vocês. Isso é o trabalho do ator, assim, né? E eu até fiz um vídeo esses dias dizendo que o trabalho do ator, por exemplo, meu trabalho, onde eu faço o Zequinha, ele tem uma composição de outros Zequinhas. Então, por exemplo, o Zequinha, que é esse personagem que usa esse boné. Então, quando vocês olham pra mim, falam, você Fred, mas se eu fizer assim, esse bonezinho também vai ser a infância de vocês. Por quê? Porque nós dois juntos, ou seja, quem criou esse bonezinho, que foi o Gardim, um beijo aqui pro Gardim e todos os criadores que criaram o Castelo Rá-Tim-Bum, como a Lugré, com a Bujanra, a Luiz Macedo, a Luiz Skint, e nós tem milhares de outras pessoas que construíram esse personagem, né? Então, quando vocês falam, é o trabalho do ator de carregar essa entidade, né? E aí, como é que eu lido com ela hoje? Aí cada ator e cada artista lida como lhe provém, assim, como sente a sua criação. Mas eu acho que esse ano a gente tem nós, Zequinhas, hoje, né, com a nossa idade, a gente tem que começar agora a entender o que é isso. Então, o que é do meu trabalho, e onde eu agradeço a vocês e a gente se conecta, onde é desse personagem que engloba todos esses outros criadores, onde é esse Zequinha que são vocês também num lugar de vocês criança eterna, onde vocês são hoje os profissionais que são e os adultos que são, e que carregam, né, a experiência de ter vivido esse programa, né, uma coisa curiosa de se pensar, né. Então, depois, o que as pessoas mais relembram do Castelo é os cenários icônicos, né, que marcou toda uma geração. Qual era a tua parte do cenário, assim, preferida do Fred? Olha, primeiro eu quero deixar um beijo para a Lu Greco, que ela é cenógrafa do Castelo Rá-Tim-Bum. Agora, inclusive, ela está dando oficinas, vocês que querem mesmo conhecer um pouco, se aproximar, está dando um curso básico, então vocês podem conhecer o trabalho dela. Enfim, fica aqui a dica para vocês saberem que estamos todos aqui, né? Então, cara, por exemplo, eu posso dizer que descansar, às vezes a gente, por exemplo, descansar no bolo era gostoso, ou descansar naquela porta rotatória do Nino. Então, por exemplo, estava tendo uma gravação lá na biblioteca, ou na lareira, ou na sala de música, dava para descansar ali naquele lugar que era o bolo, entendeu? Então era divertido, assim, né? O quarto do Nino era uma coisa que eu gostava muito, que era pequenininha, era debaixo da escada. Depois eu descobri que foi a última, numa entrevista que eu fiz, no Inimigo do Povo, assista, que eu fiz com a Lu Greco. Ela falou um pouco dessa criação, e eu não sabia que o quarto do Nino foi o último lugar, assim, a ser escolhido, e era um lugar pequenininho. Depois eles fizeram aquela porta rotatória. Eu acho que todo o cenário do castelo merece assim, acho que assim, todos nós, cada um deve ter o seu gosto, ou a vontade de conhecer aquele lugar, né, ou tal, mas eu acho que é importante vocês também pensarem quem construiu isso e nesse todo, porque, por exemplo, a gente tinha aquele cenário ali, mas, por exemplo, o quarto da Morgana não era ali. O que era ali, o cenário que era só num estúdio era, olha só, a entrada do castelo, aí você tinha a entrada, a porta, o hall, a escada da Morgana com a árvore e acabava o cenário. Aí tinha o quarto do Nino que rodava, ia pro quarto do Nino mesmo de baixo. Aí na minha direita aqui, né, tinha, que eu tô lembrando agora, entrando no castelo, eu entrando depois da senha. À direita você tinha a cozinha, que tinha ali um quintalzinho que foi pouco usado na gravação. Aí voltando aqui pro hall, a gente tem uma parede que, se vocês lembrarem, também tinha um chafariz, que era essas
memória são tão boas de lembrar, era um chafariz de cavalo marinho, com lajotinhas. Aí na esquerda você tinha bem à esquerda, assim, logo depois da porta, uma porta, você passa pela porta, né, do porteiro. Então você tinha à esquerda a entrada para a biblioteca, e uma outra porta que entrava para duas salas, a da lareira e a da sala de música. E esses cenários existiam. Atrás dessa parede que tem como é que se diz, o chafariz de cavalo marinho, não sei se vocês conseguem visualizar, mas atrás dessa parede, você consegue visualizar? Sabe qual é? Assisti demais. Então, olha só, não sei se alguém já contou isso. Tem a parede é a parede aqui da cozinha. Atrás dessa parede ficava a oficina do Nino, ou do Dr. Vitor. Uma oficina, que às vezes a gente ia lá construir coisas e tal. E lá então tinha o cenário, que tinha uma roda mesmo com água. Ali era muito legal. Ali eu gostava de ir. Ali eu gostava de visitar e ficar brincando ali na água, se colocando coisa na água, barquinho e tal. E Fred? Mas o... Pronto. Ah. 30 anos depois, vocês fizeram um encontro, né? Um reencontro. Como foi reencontrar o elenco anos depois? Você tem amizade, assim, a gente sabe que tem com o Pascoal, né? Que é o doutor Abobrinha, sim, mas com os demais do elenco, assim, as amizades assim, que continuaram depois, 30 anos depois. São duas coisas, né? Tem 30 anos que eu convivo com todas essas figuras, né? Figuras, digo, no sentido de amigos, ou pessoas que eu vou assistir, amigos que aí eu vou assistir no teatro, ou que a gente vai marchar junto para fazer algum protesto, ou encontra numa peça que foi assistir. Então, esse lugar que também é do nosso trabalho, um pouco do nosso lazer, de convívio, né? Assim, todos, Rosi, o Eduzinho, né? Eduardo, são pessoas que eu convivo e converso, né, bastante, né? Então, esse encontro, no sentido daquilo, né, foi feito, ele é uma coisa que ele existe, né? Ele existe em algumas relações, dependendo de como cada um trabalha no que trabalha, né? Agora, o que foi feito lá do reencontro, eu ainda também estou esperando algumas respostas, né, do que foi. E as minhas perguntas são muitas. Então eu estou escrevendo livro, estou fazendo podcast, estou fazendo tudo para poetizar antes uma coisa que eu ainda estou esperando, assim como o Zequinha, tenho muitas perguntas, estou esperando respostas, então a alegria de encontrar a possibilidade de debater coisas do Castelo, seja onde for, ela é maravilhosa, né? E eu acho que o que aconteceu daquele encontro, né, que primeiro passou na TV Cultura e depois ficou no stream de um canal que não é de televisão e nem educativo, etc., mas está lá disposto, acho que é só uma coisinha mesmo, assim, uma coisa muito pequena, que a hora que abrir assim mesmo, vai ser de uma riqueza maravilhosa, porque a gente falar de tudo. A gente vai falar da potência de vida desse Brasil enorme que está vivo no público que manteve esse programa, nesses artistas os que estão aqui, né, em terra trabalhando, os que já partiram, né, tipo Sérgio Manberti, que há pouco tempo agora, né, partiu. Inclusive, ontem mesmo eu estava pesquisando uma outra coisa, o Jean Genet, As Boas, um texto de um cara de teatro, estava pesquisando, estava o Sérgio Manberti falando que conheceu esse escritor, entendeu? Falei, nossa, assim, sabe, a gente não para de se relacionar e criar, né? Então eu acho que esse reencontro que vocês assistiram ainda vai trazer um debate maduro, sério e muito bacana, e a gente tem que ter muita alegria, assim, né, para encarar todos esses personagens, né, porque todos eles vão estar ali, né, de Doutora Bobrinha, a Zequinha. Com certeza, e a gente fala muito do Castelo, mas depois do Castelo Rá-Tim-Bum, você fez algumas participações na TV, né, em alguns programas, mas a partir do ano 2000, tu deu uma afastada da TV e focou mais no teatro, né? Por que essa escolha foi pro teatro, não foi para a televisão? Porque assim, tu já estava na televisão, já era conhecido na televisão, mas por que você resolveu investir toda a tua energia no teatro? Na verdade, hoje eu tenho entendido que quando a gente trabalha para a cultura, a gente, na verdade, não trabalha para a cultura. A gente faz a cultura estar viva para ela trabalhar a favor da vida.
E eu acho que o que aconteceu especificamente comigo, porque eu nunca pensei, quero ser artista, quero ser isso, vou investir minha carreira na televisão, no cinema, no teatro, vou investir, vou criar planos. Nunca foi isso. Eu acho que eu recebi um chamado de um trabalho, como um trabalho assim de macumba, um trabalho de um pedreiro que vai colocando tijolinho por tijolinho, um trabalho assim, laborial, assim, de suor, de sol, né, mental, corporal. Eu acabei sendo chamado porque fazia parte do jogo da criança, né, que eu era naquele momento. E aí eu fui crescendo dentro desse lugar que era o teatro. Então, enquanto fazia televisão, eu fui fazendo outras coisas, fiz outros programas, fiz isso, fiz aquilo, mas ali eu nunca parei de fazer teatro, e o teatro sempre deu a liberdade com uma responsabilidade que é favorável à criação, né? Que nem aquela música da Elza Soares, a liberdade é bonita, mas não é infinita, né? Então ele sempre me colocou uma espécie de responsabilidade, porque você imagina, se é uma criança, ao invés de brincar, eu me preocupava de contrarregrar os meus objetos. O que é contrarregrar os objetos? Só que eu vou usar em cena, eu deixo preparado atrás de uma tapadeira para eu entrar a tal momento de tal cena. Então eu vou contrarregrar e preparar todos os meus objetos. Era a minha obsessão. Hoje eu sou apaixonado por isso. Como acontecem essas coisas. Então, na verdade, o teatro, ele meio que me chamou e me forjou, né, numa forja assim, dionisíaca mesmo, que o corpo de Dionísio, ele é forjado, ele é destruído e reconfigurado. E até em alguns momentos que eu falei assim, eu quero fazer televisão, quero isso, o próprio teatro, ele triturava essa coisa imediatista do sentimento, talvez reativo ou imediatista mesmo, de um reconhecimento, para um trabalho mais profundo ligado à cultura, e que eu fui entendendo nessas pessoas. Por exemplo, acabei de falar do Sérgio Manbetti, que partiu, adoraria ligar para ele hoje, ontem, e falar, Sérgio, vamos conversar sobre o Jean Genet, e ele não está aqui, entendeu? E isso, ele fez a peça em 1969, entendeu? Então, assim, é muita história de teatro, e eu acho que desde lá essa coisa já estava acontecendo. Então, eu acho que é mais nesse lugar, o teatro, ele só se abriu, assim, e eu me coroei em um dado momento. Falei, não, também é isso que eu quero fazer, e vou fazer isso, porque quero entender isso que eu estou fazendo, né, porque... E aqui você faz com... A gente vê quando você falando do teatro, os olhos brilham. A gente vê que realmente você gosta dessa área, né, do teatro, da arte. Qual a dica que você daria para uma pessoa que está querendo começar como ator, que está procurando um curso de teatro, ou na verdade está querendo encontrar um rumo, mas não sabe por onde procurar? Qual a dica que você daria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa que é muito básica, quando eu sozinho na adolescência fui começar a ler, eu comecei com 7 anos, mas ali com uns 13, eu falei, quero começar a ler, quero ler livro, comecei a ler, pedir informação para os companheiros e ficava lendo, e tudo que os diretores, alguém comentava, algum dramaturgo, alguma coisa lá, ler. Então a primeira coisa, tem que ler para conhecer o que tem de informação, para entender. A minha questão sempre foi assim, entender o que é a palavra teatro, e nunca achei resposta para esse negócio, que é a palavra teatro. E eu acho que é para qualquer coisa na vida, você tem que estudar, né? E o teatro, especificamente, ele vai mostrar que não é só estudo intelectual, ele tem um estudo de vida, um estudo do corpo, um estudo de milhares de coisas. Então, assim, primeiro estuda. Hoje em dia a gente tem internet, você pode assistir palestras, alguém falando uma palestra muito legal sobre um dramaturgo, alguma coisa. Então isso é muito importante, né? Porque, poxa, a gente expande a consciência, né? Assim, sabe, a gente ganha informação, a gente descobre que a gente tem outras coisas dentro da gente, né? Então a primeira coisa é vai estudar, vai ser curioso, vai ser Zequinha, né? Aí a segunda coisa é assim, hoje em dia a gente tem, eu quero apresentar aqui vem cá, agora você tem que vir aqui dar um oi, seu Adoniran. Oi. O meu filho. Ele veio aqui dar um oi, porque ele também está assistindo a gente aqui ali. Oh. E acho que a segunda coisa é assim, teatro, né, o teatro brasileiro lutou muito para que esse trabalho, né, também se introduzisse na sociedade como classe. Então existem várias classes trabalhadoras, o teatro conseguiu isso a duras penas. Então hoje você tem muitos cursos, você tem faculdades, você tem cursos livres, eu mesmo dou curso a todo momento, dando curso online, presencial. É muito fácil de você
querendo ou não ser um profissional, ou sendo profissional e ganhando experiência, ou tendo contatos, né, tendo contato, tanto nisso, né, fazendo um curso, fazer um curso de cenografia básico, aluguei, porque você já conhece alguém que você gosta, aprende um pouco mais sobre o trabalho, ou não, quero mesmo fazer uma coisa, quero estudar, então vai fazer um curso livre, né, ou vai buscar um curso técnico que vai, sei lá, se você quer trabalhar mesmo, quer fazer comercial, quer fazer teatro profissional, quer fazer televisão, quer fazer cinema, você tem que ter DRT, então você vai ter que estudar sobre isso, né, quais são os seus direitos, quais são as leis que te protegem, quais são os seus deveres, o que é um DRT, né, como é que você trabalha, em toda uma questão também política, né. Então minha dica é essa, se informem, se fácil, né? Comparado aos... Oi? Hoje é mais fácil comparado aos anos 90. Hoje a gente tem mais acesso a essa informação, né? Nesse sentido, sim, de troca de informação, sim, é muito fácil também você cair em qualquer coisa, mas é muito favorável a tecnologia para você se informar, tirar... Eu vim aqui e falei, não é a verdade, vocês vão lá e ver outras pessoas falando, dá para se informar, né? Nessa época a gente ia aqui na biblioteca, né? Então, poxa, dá para você se encontrar com amigos, criar coisas. Quantas pessoas eu vejo na internet que não são artistas, mas criam conteúdos divertidíssimos, entendeu? Então, assim, a gente está numa profusão de criação de tecnologia, que nós do teatro, assim, né, as gerações um pouco mais velhas, está todo mundo a duras penas laboreando como entender o teatro, por exemplo, que é uma arte do presencial, uma arte do encontro, com a tecnologia, que é um recorte que possibilita o encontro, né? Então, assim, se joguem, se na cidade de vocês tiver pouco teatro, então vai lá, se propõe, cria um grupo, vai na Secretaria de Cultura, peçam peças de teatro para irem lá, sabe, é necessário essa consciência cultural também, né, como cidadão, como civil, pai de família, né, como professor, como sei lá, qualquer coisa que você for e que você que está me ouvindo, é de seu direito, né, poder ter um lazer. E o lazer é aquele momento que você vai assistir uma coisa que você nunca pensaria e de repente, nossa, aquilo te dá uma ideia nova e você fala, nossa, que coisa bacana, minha vida pode ser um pouco mais divertida, nossa, eu não tinha nunca pensado nisso, então isso que é bacana, né. E Fred, sobre as peças de teatro, né, para quem não sabe, o Fred também é professor de teatro, ele é autor. O que dá mais trabalho? Interpretar ou você escrever uma peça? São trabalhos diferentes, né? São momentos de criação diferente, né? Um momento para ensaiar, trabalhar um ator, ou mesmo para você atuar, né? Sempre tem um momento sozinho, um momento que você tem que ficar ali naquele seu universo e se perdendo, se encontrando, delimitando coisas, trabalhando. Um momento que você vai compartilhar isso, e quando você vai compartilhar também a coisa já se transforma. Às vezes no teatro é bastante assim, né? Então... Aqui, Fred. Ferreira Matheus. Fred, seu lindo, parabéns por ter me proporcionado uma infância linda e memorável. Fã-clube X sempre ventilados. Parabéns pelos 30 anos de Castelo. A gente pode mandar pergunta, tá, gente? Aproveita, se não segue o Fred, já segue agora. O Fred, e quem quiser ter o Fred como professor de teatro, tem algum @ que a pessoa possa seguir, mais informações? Fala aí pra gente. Então, nas minhas redes, né, no Instagram e tal, eu compartilho alguns momentos que eu abro alguns cursos online ao vivo, com a turma. Eu estou preparando agora alguns que vão ficar gravados, né, e também já estou retomando alguns presenciais, né, então é só ir acompanhando, que eu de tempo em tempo vou abrindo alguns cursos. Agora, tem uma coisa assim, em respeito aos professores, né, minha mãe é professora, e enfim, eu não me vejo muito assim, com o direito de ter esse cargo. Como personagem, até posso fazer o personagem de professor, mas é um cargo importante. Então, eu não sou formado, né, como professor para dar aula de teatro. Para mim, eu não entendo que dá para você ensinar teatro, porque teatro, como ele está ligado ao contato humano e às relações, né, o teatro, para mim, ele tem que ser vivido, ele tem que acontecer, ele tem que ser feito, né. Então, mesmo quando eu vou dar um curso, onde eu vou oferecer, assim,
um caminho corporal, ou um trabalho de consciência, alguma ferramenta, digamos assim, que a pessoa possa levar para a vida, ou para o lado profissional, dentro da área de atuação, qualquer outra coisa da vida. Eu gosto de trabalhar a criação, porque a criação é de todo mundo, né? Sim. Então, até antes do conceito do que é a arte, o que é isso, eu gosto de trabalhar assim. Então, quando eu também vou dar oficinas, eu estou em pesquisa de outras peças e coisas. Então, para mim, assim, quando a gente vai fazer um curso, eu estou criando. A gente cria teatro, a gente cria peças, a gente cria dramaturgias, né? Então, eu gosta de fazer um trabalho assim, né? Então, quem às vezes fala assim, mas tem que ter experiência de teatro? Não. E às vezes até quem não tem é mais interessante, não? Quem tem também vem, acaba, né? Já dei oficina numa oficina que tinha gente que tinha a sua própria companhia, era diretor e estava com gente que não tinha, e as coisas eram maravilhosas, né? Porque a gente criava, né? Deixa eu ler aqui. Beijo, Ana, pra você, Ana Kumamoto. Um beijo pra você, Ana Kumamoto. Um beijo, Carol. Amo Castelo Rá-Tim-Bum, minha infância. Temos peças aqui que a gente sempre vê você destacando nas redes sociais. Esta é a minha banana. Eu vou citar algumas que eu percebi. Inimigos do Povo. Os Sertões. Os Sertões, tu passou tempo trabalhando nessa peça, correto, Fred? Sim, Os Sertões... Ela levou quanto tempo essa peça? Ela tá Sertões, Os Sertões, ele foi dirigido pelo Zé Celso, que dirigiu durante 64, 65 anos o Teatro Oficina, a qual o Pascoal da Conceição também trabalhou, ajudou a construir o teatro mais importante do mundo. É uma obra de arte também da arquiteta Lina Bobardi, que criou o MASP. Então, assim, Os Sertões é uma obra do Euclides da Cunha, que fala sobre a Guerra de Canudos. Então é o livro Vingador, um livro enorme, e esse livro foi feito dentro de outros trabalhos lentos, né, junto ao Teatro Oficina, para a conquista de um teatro de estádio, de um lugar dentro do Bexiga, onde depois a gente fazer peças com multidões e público, seja praça, para os moradores do Bexiga, aqui no centro de São Paulo, que é um bairro, para quem não conhece São Paulo, é um bairro muito tradicional, né, do samba, e dos italianos, dos negros, e de tudo. É um microcosmos do Brasil, né. Então, Os Sertões foi uma peça que, quando ela terminou de ser feita, ela durou... Assim, quando ela começou a ser montada foi em 2002, 2001, 2002. Ela foi até 2007. Mas é um projeto que vem desde a construção desse teatro, né? Então tem mais de 40 anos de luta, pensando essa peça também a partir dessa arquitetura. E aí era uma peça que durava 27 horas, eram 5 dias de peça, e foi maravilhoso. Eu fiz dos meus 15 anos aos meus 21 anos, assim, né, com algumas idas e vindas, mas estudar Os Sertões na minha adolescência, e é um livro que eu sou apaixonado, e eu comecei a dar aula de teatro com 15 anos, era aula de teatro, sem usar nenhuma palavra para crianças do Bexiga, junto com a Camila Mota, parceirona, que está dirigindo o espetáculo lá no Teatro Oficina também, vocês podem assistir, Mutação de Apoteose, que inclusive tem músicas dos Sertões também, e eu fiz Os Sertões. Então Os Sertões para mim é uma universidade viva, a todo momento eu estou estudando Os Sertões, porque Os Sertões é um Brasil que foi soterrado pelos militares, e por uma república, que é a república que a gente vive, né, que é uma república eterna golpista, mas aí essa Canudos que foi soterrada, a gente tem que ficar o tempo todo trabalhando para aprender com Canudos, né. Então para mim ela é uma universidade que, para a vida toda, e fica a dica para vocês lerem Os Sertões. Esta é minha banana... Oi? Desculpa te cortando um pouquinho. Existe algum incentivo assim da prefeitura, do governo? Para quê? Para fazer o teatro, para fazer teatro. Você tem cursos que são de graça, né? Não, mas estou falando na peça. O governo incentiva vocês a produzirem a peça, a custear... A questão de custo. Como a gente trabalha. Essa coisa é muito complexa, mas eu posso falar de um jeito muito simples, e é legal a gente poder falar isso no seu podcast, porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, Lei Rouanet. As pessoas ficam falando, o governo deu dinheiro para Lei Rouanet, etc, etc. Não tem nada a ver nada com nada. Então, se você já ouviu isso, mesmo que você não goste de cultura, tem ódio de cultura, tem gente que tem ódio de cultura, né? Mas tá tudo bem. Embora deve assistir
alguma novela, algum Netflix, alguma coisa, e é arte também, mas tudo bem. Mas é o seguinte, para a gente produzir cultura no Brasil, para a gente fazer qualquer coisa no Brasil, a gente tem que ter dinheiro, certo? Para a gente mexer com dinheiro ele é fiscalizado, você não pode mexer com dinheiro de qualquer jeito, você tem que ir lá comprovar que você mexeu com aquele dinheiro. Senão é rachadinha, é um monte de coisa que acontece aí que é estranho, que não está certo. Para a cultura, a gente tem vários mecanismos para produção cultural, tá? Então, assim, a gente tem mecanismos que vão desde municipais até federais, né? Então, ele passa por prefeitura, passa pelo estado e vai passar pelo governo. Então, você pode ter, nesses diversos âmbitos, você pode ter modalidades como editais. Então, são abertos editais para montagens de espetáculos. Então, por exemplo, vão ser escolhidos 10 projetos com um valor de 200 mil cada um, e aí o total de investimento desse edital é X, entendeu? Então, eu quero ser proponente, quero falar assim, eu tenho uma peça, então eu vou lá, vou baixar um edital, onde você tem a explicação do edital, as regras, as burocracias todas que você tem que fazer, as comprovações de orçamento, tudo, você tem milhares de coisas, justificativa, você tem que escrever o projeto todo. É todo um processo. Né? É uma coisa gigantesca, gente, a gente tem que fazer tabela de orçamento de tudo, eu sou um ator de teatro, quando eu vou produzir, eu tenho que fazer tabela de orçamento, entendeu? É isso, a gente faz tabela. Produz, o projeto vai durar 6 meses. Nesses 6 meses eu tenho que dizer como cada dinheiro desses 200 mil que eu vou receber, caso eu ganhe, entendeu? Ou seja, já penso o projeto, trabalho, produzo, né? Ou seja, produzo um projeto, né? Escrevendo tudo isso, fazendo medições de público, etc. E aí mando o meu projeto para ver se ele é aprovado ou não. Aí, normalmente, né, você vai ter mais de 100, 200 projetos e aí só são aprovados 10, né? Basicamente pode acontecer, isso são editais, né? Tem uma outra categoria que é mais parecido com uma Lei Rouanet, também em várias áreas de você poder captar dinheiros de empresa. Eu vou falar isso de um jeito bem básico. O que é captar dinheiro de empresa? Não vai tirar lá também o dinheiro da empresa. É o seguinte, existe um órgão, e através dessa ferramenta Lei Rouanet, você fala assim, olha, eu tenho um projeto que custa... Aí você faz o seu projeto. Você tem que fazer a mesma coisa, você faz o seu projeto inteiro. Só que eu falo assim, esse projeto custa 600 mil. Eu vou montar uma peça que eu vou convidar fulano, vai ter tal ator, esse texto é por causa disso, tem essa importância cultural, tem que justificar a importância cultural. Você escreve tudo, faz o orçamento, justifica lá os seus 600 mil, 3 milhões, o valor que você acha que tem que ser. Fala assim, 500 mil, 6 milhões. Você vai mandar para esse órgão, que trabalha com esse mecanismo da Lei Rouanet, esse órgão que não é de nenhum partido, não é de nenhum governo, não é de nada. É um órgão que vai olhar para analisar o seu projeto. Então ele vai olhar se as suas ideias, o seu cronograma de trabalho, o que você está propondo fazer, tem a ver com o orçamento que você está falando. Se ele vê uma vírgulazinha, ele fala assim, opa, mas tem um dinheirinho aqui, sobrou, aqui você está, não sei o que, isso aqui, aí você pode corrigir ou você é proibido de fazer o seu projeto. Se ele fala assim, olha, o seu projeto está apto, você pode captar 3 milhões, ele pode falar assim, não, você pode captar menos, porque aqui vale menos, aqui não sei o que, não sei o que. Então, você capta X, esse valor. O que você vai fazer? Você, através de uma empresa, você vai levar esse projeto aprovado pela Lei Rouanet, que numa empresa, através do imposto, né, que ela paga para o governo, por ela ser uma empresa, ela paga um imposto, como todos nós pagamos impostos, desse dinheiro de imposto que vai ser investido para esse projeto. Entendeu? É todo um processo, não é? É um processo enorme e nós somos artistas, a gente trabalha muito, mas a gente tem que pensar cálculos, tem que pensar, sei lá, você vai apresentar o projeto numa área do centro, é diferente de você apresentar em periferias do centro periferias de São Paulo, você viajar para interior, onde tem mais teatro, onde tem menos teatro, que público é esse? Você tem que fazer um estudo enorme. Então é muito triste quando as pessoas falam, Lei Rouanet, vocês são tudo vagabundos, não sei o que, porque há essa confusão. Se há algum problema, só para apontar uma coisa que é a confusão, é quando uma empresa, ela vai escolher aonde ela vai querer, né, investir o dinheiro, né? Por isso que a gente precisa melhorar a Lei Rouanet, para que a gente tenha uma
uma diversidade de produção cultural, um investimento na diversidade de produção cultural que nós temos, entendeu? Porque fica a cargo do interesse de um empresário, ou seja, de alguém que está pensando no lucro e nas vendas das suas coisas, está tudo certo, mas é alguém que está pensando isso. Quanto à cultura, ela não pensa sobre o preço. Uma pessoa não é preço, uma pessoa não tem um valor de preço, ela tem um valor que está ligado a uma riqueza cultural de vida, né? Assim, então, a cultura ela é complexa nesse sentido. Então, o que a gente tem que conseguir é melhorar que os mecanismos que possam vir do privado, que os empresários são muito importantes mesmo para a economia, para os trabalhos, etc., possam vir para a cultura de uma forma muito mais fácil, né? E que a gente também possa melhorar também os nossos recursos financeiros, por exemplo, diante da União. Agora a Margarete Menezes, houve agora um trabalho grande que vão ter, assim, sobre a cultura. Vamos ver o que acontece, mas a gente precisa o tempo todo, todos nós, assim, né, cada um dentro das suas áreas, né, profissionais, mas a gente precisa ficar em cima daqueles que a gente elegeu. Com certeza, e é importante até você estar explicando passo a passo como funciona, porque existe muita fake news em cima dessa pauta, né? E assim, você tem uma certa visibilidade, é importante estar falando como funciona, que o dinheiro sim é usado para o projeto, enfim, não tem como o cara passar a mão, é tudo detalhado. Qualquer coisa fora do passo ali, eles eliminam. Cara, eu fiz uma pesquisa, só por curiosidade, desculpa alongar nosso papo aqui, mas só por curiosidade mesmo, eu fiz uma pesquisa, porque eu estou escrevendo livro, estou estudando essas coisas todas, eu fiz uma pesquisa assim, amados, público do tagarela, só que é tagarela, eu sou os tagarela, por me chama, eu estou aqui, o que é que é? Faz o seguinte, vá lá e coloca assim, quem roubou na Lei Rouanet? Vocês vão ver, vai aparecer 3 empresas, que são 3 pessoas que nem são da área de cultura, só assim, cultura, empresários que foram lá e fizeram tal coisa. Mas não são artistas. Tem um artista que roubou. Não tem. Eu procurei, eu queria achar, eu ia ligar, achar essa pessoa, falar, que você fez isso. Mas não tem. É alguém que foi lá, viu a Lei Rouanet, foi lá e fez isso. Agora, outra coisa importante vocês saberem também. Da mesma forma que existe, né, incentivos ligados à cultura para empresários, existem incentivos do governo, ou seja, mecanismos parecidos como a Lei Rouanet, para empresários de outras áreas, para carne, para alimentação, para milhares de coisas. Então, existe um incentivo do governo para que, de repente, aquela empresa de carne, por exemplo, receba um dinheiro para ele poder levar a comida em tal lugar, então ele doa, ou faz tal coisa, ou vende por X em tal lugar, tal. Então, gente, mecanismos com a Lei Rouanet existem em vários lugares e a gente tem que ficar mesmo atento como eles estão circulando e como os empresários e governo estão articulando todas essas coisas, porque elas estão aí, são milhares de mecanismos, assim, milhares de impostos, né? Era só esse título de curiosidade, assim, que... Não, e o Arthur Oliver botou, adorei a explicação, eu também, viu, o Arthur? A gente está chegando ao final, a live, tá? Mas antes, né, tem uma última pergunta aqui que eu acho que é curiosidade de todos que estão nessa live. Que tipo de proposta te faria a voltar para a TV? Uma proposta de uma criação viva, assim. Né, alguém tá vivo, fala, puxa, esse cara tá vivo nesse lugar, vemos ele para esse personagem, né? Aí eu vou lá e, pô, legal, o que é esse personagem? Aonde é que vai acontecer? Porque parece que às vezes as pessoas acham que fazer o trabalho de ator, ser artista, tem uma coisa meio romântica, mas não é assim, não. É uma labuta muito grande. Então, quando alguém liga, o projeto pode ser maravilhoso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um rapaz agora está fazendo... Desculpa, gente. Está fazendo... Eu tô com soluço. Está fazendo um filme independente sobre o Castelo. Né? Até falar para ele, né? Conversar com a TV Cultura, tal, para que ele possa fazer realmente de uma forma tranquila. Mas ele foi me convidar para fazer, entendeu? E aí eu nem respondi a ele, assim, ainda. Como é assim? Porque tem muitas coisas envolvidas, né? Tanto ligado a coisas legais, digamos assim, como até onde eu tô em relação a isso. Pode ser que eu queira, pode ser que eu não queira. Pode ser que tenha um dinheiro muito legal, mas eu não quero fazer, porque para mim a questão não é essa. Pode ser que seja um trabalho muito legal, que seja pouco dinheiro, mas vale a pena, porque o trabalho ali vai gerar uma coisa ligada ao trabalho no sentido disso que eu estou falando, né? A gente fazer a cultura estar viva, né? Esse pelo menos que eu sempre busquei
né, os meus trabalhos são assim. Acontece que como o teatro ele exige uma relação sobre esse todo, né? A televisão, assim como o cinema, as áreas de produção elas são um pouco mais compartimentadas, elas são mais estruturadas pela sua própria linguagem. Uma coisa é uma televisão produzir uma coisa, né, sendo uma novela, etc. Então, são linguagens de atuação, mas estou atuando. A gente iria adorar te rever na TV, né? Apesar que se hoje houvesse um remake do Castelo Rá-Tim-Bum, eu não sei se teria a mesma força que teve nos anos 90, porque hoje a gente tem tecnologia. Nos anos 90 era mais a criatividade, né? Tinham brincadeiras, lendas urbanas, e hoje é mais celular, internet. Será que... Eu acho que teria que usar a inteligência da criança, que é atemporal, da mesma forma que usar a inteligência daquela época, que já tinha muita coisa de tecnologia, já naquela época era muito para frente. Então, não é ficar pensando como é que um programa foi pensado antes, para hoje, para ser para o futuro. Não, é só pensar como uma criança e se preocupar como devemos se preocupar com a criança. E a criança não está sendo preocupada, né, nos últimos tempos. A gente não tem uma preocupação mesmo, né? Então, eu acho que eu me perdi um pouco aqui, que eu fiquei pensando numa entrevista que eu li da... como uma criança, para esse remake do... Eu falei muito da então é isso, aí você fazer um remake pensando, só tem que pensar como criança, então você vai acabar fazendo um castelo novo, no sentido mesmo que sejam os mesmos personagens, então, mas ele é novo porque ele é pensado a partir da criança, né? Acho que isso é uma coisa. Agora, outra coisa que eu acho que é uma coisa, até pra... Vou falar aqui com os Zequinhas grandes, vou falar agora com gente grande. Vamos, assim, pô, gente, pode ser maravilhoso você poder ver os mesmos personagens feitos por outros atores. Vai ser maravilhoso, muito legal, muito interessante, porque a questão não é o Fred que fez e o Zequinha cresceu, o Zequinha não cresce. O Zequinha ele é uma força, ele é a criança eterna, fica apontando, e espirra, não tá nem aí, sabe, faz as maiores loucuras, sabe, sabe, criança, assim, entendeu? Então, ele não cresce, esses personagens não crescem, porque ele é uma força. Por isso que eu falei no começo para alguém que comentou assim, vocês atribuem a mim o personagem, mas é uma parte eu como ator. Mas o personagem, ele não sou eu. O personagem, ele é o personagem que é propriedade da TV Cultura. Ele é o personagem que foi criado por mim, por outros artistas, como eu falei do Gardim. Aí eu ouso dizer que ele também, o Zequinha, eles são vocês também, né? No sentido de que o Zequinha é uma criança, né? Essa força. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais maduro, até para a energia circular e a gente poder deixar o castelo criar com a criança que está viva hoje. E a criança que está viva hoje não é só que tem 10, 11 anos hoje. Todos nós que tivemos coragem, né, que tenhamos coragem de jogar com a nossa criança hoje, né? Senão se você é um velho aqui de 38 anos, né? Aí é chato pra caramba, né? Nossa. Cara, a gente está chegando no final da nossa live. Eu quero muito agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. A gente aqui do podcast, nós do podcast temos um respeito muito grande pela sua história como artista. Somos fãs também, como eu acho que a 90%, 99,9% dos brasileiros do Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Quero agradecer também a vocês que acompanharam essa live, que comentaram. Muito obrigado, tá? Tem as redes sociais do Fred, vocês sigam. Fred, fala aí teu canal no YouTube. Eu sei que tu tem um canal no YouTube, divulga aí pra galera, pra quem quiser seguir. Gente, se ninguém souber meu nome, escreve assim. Quem é um ator que fez o Zequinha? Aí meu nome é Fred Alan. F-R-E-D-Y, Alan, com 2 L's e N. Aí vocês vão me encontrar em vários lugares. Muitos. Tô agora no TikTok brincando lá também. Tô aqui no Instagram há um tempo, né, já produzindo um monte de loucuras. É porque eu compartilho coisas quando eu tô produzindo teatro, né. Agora, nesses últimos tempos, principalmente por causa dos 30 anos, eu vou ficar um pouco mais ativo. Não vou virar influencer, nada, mas vou botar mais o teatro aqui na criação transmídia, que é uma coisa que eu faço, né, uma pesquisa transmídia, o teatro, a tecnologia dentro da criação do teatro. Então, o meu canal do YouTube é Fred Alan, lá tem várias peças, tem eu com o Pascoal,
tem processo de criação, tem muita loucura, muita diversão, muita coisa assim. Mas tem a playlist agora dos 30 anos do Castelo, então vocês podem acompanhar. Quero agradecer muito você, Beto, pelo convite. E foi engraçado que antes de você me dar a mensagem, né, da nossa troca de energia, né, eu ia te responder porque tem uma fila aí, como eu tô passando coisas do Castelo, né, eu estava assim, no momento, eu tava dar uma pausa, né, e foi muito, muito legal, assim. Obrigado por abrir para ouvir essas coisas, né, deixar, poder me dar a oportunidade de falar aquilo que eu tenho vivido 30 anos com o Castelo, como uma preparação também do que virá, porque daqui a pouco vão vir coisas, informações. Então, se vocês virem matérias e coisas de jornais, acharem estranho, nossa, o Zequinha, o Fred está fazendo isso aqui, escreve para mim com muita calma. Fred, que história é essa? Aí eu vou lá e vou explicar para vocês, e daqui a pouco o meu livro vai destrinchar isso de uma forma muito bacana mesmo, estou fazendo uma homenagem mesmo à nossa memória, estou trazendo muita coisa de memória que está vindo de muitas perguntas nesses 30 anos, dessa relação que eu estou travando a partir desse programa que eu estou fazendo aqui online, né? Então eu quero fazer uma devolutiva para todos os meus parceiros de Castelo Rá-Tim-Bum, de teatro, né? Vai ser esse livro bem gostoso, que tem participação do público também, escrevendo o livro também, e vão ter uns mecanismos para vocês participarem virtualmente também, assim. Então, assim, estou me preparando aqui para abrir um debate que vai ser sério, vai ser duro, mas conto com vocês porque não é uma luta minha, é uma luta nossa, pelos nossos direitos, pela nossa produção cultural, né? E então eu tenho muito que te agradecer, porque deixar aqui registrado aqui nessa eternidade virtual, essas falas, eu sei que depois elas vão ganhar um sentido mais concreto, e agradeço esses corações, essas falas, assim, para mim, me toca, eu como um ator de teatro, que vivo um instante, adoro entrar nos portais que vocês me abrem, quando falam, ai, você viveu a minha infância, eu era seu amigo, você era meu amigo de infância, tal, e são portais de atuação para mim, que estou trabalhando a psicomagia, para que a nossa arte, ela possa ir assim, abrindo esses pontos nossos de dor, assim, para a gente poder dançar mais juntos, e brincar mais juntos, criar mais juntos, que a gente está precisando muito. Um beijo para todo mundo do Rio Grande do Sul, que está precisando de muito carinho, muito axé, muita poesia. Quem puder ajudar, se conectar, fica aqui também o meu pedido aqui para o seu canal. E é isso. Obrigado, Beto, obrigado seu público, todo mundo. Imagina, cara. Muito obrigado mesmo. Pessoal, quem quiser seguir o canal, tá? O link tá na bio, tá? E valeu, Fred. Sucesso, amigo. Tchau, pessoal. Merda!